Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, os 5 primeiros versículos. Que, pois, diremos ser alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Graças a Deus pela sua palavra. Abraão, pai da fé. Fizemos uma leitura aí da bênção de Deus sobre Abraão, Gênesis, no capítulo 12, nos 4 primeiros versículos, que o Senhor Deus afirma para Abraão: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, para que sejas uma bênção. Para que sejas uma bênção. E o Salmo 121 é o salmo dessa semana, ele nos leva a refletir. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E é isso que Deus responde a Abraão. E é nessa jornada de fé que Deus coloca Abraão. Uma vida aí de peregrinação, uma vida de mudança, né? Abraão nunca se fixou propriamente e nunca conquistou terra nenhuma, a não ser o túmulo que ele comprou lá do rei dos heteus, onde ele sepultou Sara, sua digníssima esposa. Então, o túmulo foi a única posse que Abraão, de fato, teve nesta terra. Ainda assim, Abraão celebrou a fidelidade de Deus em todos os dias da sua vida e através da sua vida. E através da sua vida. Mesmo que Deus, mesmo que Deus não tivesse não tivesse realizado tudo que realizou através da vida de Abraão, só o ter sido chamado por Deus para essa jornada já seria motivo para grande alegria e para intensa celebração da bondade e da misericórdia do Altíssimo. Abraão viveu essa experiência da fidelidade, da fé. Isso envolve expectativa, esperança, espera, sensação de demora, e em alguns momentos o próprio Abraão achou que já havia passado o tempo e a oportunidade dele, que Deus cumpriria o que prometeu de alguma outra maneira, mas não mais através dele. Quando ele estava chegando nos limites de si mesmo, não que eu seja daqueles que acredita que as pessoas devam viver no limite, tá bom? Mas quando Abraão estava chegando no limite de si mesmo, Deus mostrou-se fiel ao ponto de restaurar a vitalidade de Abraão e de Sara, fazendo com que os dois se tornassem os pais de Isaque, cumprindo assim Deus a sua promessa de gerar um descendente através do qual se estabeleceria uma linhagem, uma família, um estado, uma nação, um povo, e desse povo, dessa identidade nacional vinculada totalmente vinculada à terra, viria o descendente, o prometido, o mesmo prometido para a humanidade através de Adão. A história dos judeus, a história dos hebreus, não diz respeito à singularidade de uma individualidade político-religiosa ou econômica. Diz respeito à unidade da humanidade como participante e herdeira das promessas de Deus, cumpridas através de elementos humanos, tá bom? E o apóstolo Paulo, refletindo sobre essa identidade religiosa, ele fala aqui: o que diremos sobre Abraão, nosso antepassado, nosso ancestral. Ancestral é uma palavra mais bonita. Ele fala nosso antepassado segundo a carne, por serem os judeus descendentes de Jacó, ou Judá, tá? Um dos filhos de Isaque.
Isaque, filho de Abraão. Mas não são os únicos descendentes de Abraão sobre a face da terra. Se você pega a Bíblia lá, pega os textos no livro de Gênesis, pega as descendências, pega os filhos de Abraão, você pega a enciclopédia, vê as regiões para as quais eles se deslocaram, onde se estabeleceram, os povos, os inúmeros povos que ali se formaram, você verá que é um grande contingente que pode dizer exatamente o mesmo. A questão sobre a qual o apóstolo Paulo está refletindo é uma questão maior. É a vinda do Messias, é a vinda do Redentor, é a vinda do Cristo Jesus. E o que isso significa no contexto da descendência de Abraão. E o que isso significa para aqueles que não são descendentes de alguma linhagem que se formou através de Abraão, os chamados gentios, que nos diz do apóstolo Paulo envolvia na cabeça dos judeus, tinha eles, os judeus, e os gentios, ou seja, os 99% da humanidade, tá? Era assim que eles pensavam, era assim que eles pensavam. Então tem alguns textos bíblicos que você precisa compreender essa questão da formação da identidade nacional, principalmente da identidade político-religiosa dos judeus, tá? E para poder se afastar dessa identidade político-religiosa e pensar em termos de promessa de Deus para a humanidade, conforme o apóstolo Paulo ou o rabino Saul consegue fazê-lo. Eu nem escolheria o apóstolo Paulo como, como apóstolo, tá bom? Eu nem teria escolhido ele. Eu teria escolhido aquele jovem, o Estevão. Se você pega o discurso do Estevão, depois do qual ele foi assassinado, né? Ele foi apedrejado, inclusive com autorização do rabino Paulo, do rabino Saul, ou Saulo aqui, como você queira dizer, o discurso daquele jovem, do Estevão, ele é super contundente, ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto, né? Na minha opinião, seria uma escolha fantástica para ser o missionário, para ser o apóstolo aos gentios, mas, sabendo que Deus Todo-Poderoso sabe exatamente o que ele está fazendo, ele escolheu esse rabinão aqui, tá bom? Que nos seus dias, que no seu auge da juventude, do seu vigor, ele não era nada mais, nada menos do que um fanático político religioso, tá? Disposto a permitir o assassinato, disposto a prender, disposto a torturar qualquer um que não estivesse seguindo ali a cartilha dos rabinos de Jerusalém. Esse é o homem que Deus escolheu, tá? Mas é uma mente privilegiadíssima, mas é um sujeito aí que você vê se arrastando todos os dramas do indivíduo, do ser humano, do homem religioso, e ele vai se despindo de todas essas identidades política, familiar, social, religiosa, cultural, e a cada dia celebrando Cristo de uma forma muito mais intensa. O que ocorreu, a revelação de Cristo Jesus para Paulo, a caminho, quando estava a caminho de Damasco, foi algo que se perpetuou através da vida dele, da psique, através do seu discurso, através da sua narrativa, através da sua compreensão. É um homem que sofreu muito, é um homem que literalmente foi desconstruído, foi desconstruído. Abraão foi retirado de um centro de idolatria, Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era um centro de idolatria. Nós podemos falar que era um centro religioso. Como um centro religioso, era um centro comercial, era um centro político, toda uma economia político-religiosa. Algumas centenas de quilômetros pararam em Harã, que era outro centro econômico, centro religioso intenso. Dali foi para Canaã,
onde também havia toda uma ambientação religiosa, idólatra religiosa. Foi para o Egito, que era um dos lugares extraordinários na Terra, naquele mundo, junto com essa região da qual ele saiu, fervilhando idolatria, religião, economia, política, tudo confuso, tudo misturado. E Deus foi desconstruindo, tirando tudo isso da vida de Abraão, para fazer dele o que Deus prometeu, uma bênção para todas as nações da terra, uma bênção para toda a humanidade. Na vida de Paulo, não foi diferente, tá? Não é porque eu teria escolhido alguém mais simples, com a mente já preparada, com a psique já num estágio avançado, por assim dizer, sem os preconceitos geográficos e políticos e culturais, porque o Estevão pertencia àquele grupo de judeus da dispersão, da dispersão. Sabia, ó, Deus não nos abandonou, Deus que está em Jerusalém também está nos abençoando aqui. As promessas de Deus se cumprem sobre toda a terra, onde quer que aqueles que a Ele são fiéis, onde quer que um coração, uma alma se volte para Ele, Deus está presente, abençoando. Então Estevão estava pronto, tão pronto estava que Deus permitiu o seu martírio e o levou para si. Saulo estava pronto? Saulo foi uma escolha de Deus e nós respeitamos. Nós respeitamos. Se fosse para ser no voto, né, diríamos o quê? Que Estevão estava em melhores condições. Saulo, nós diríamos, é meio difícil, o sujeito aí é meio perturbado, né? Ele é muito inteligente, muito culto, mas não gosta de ser contrariado. Contrariou, ele já literalmente sai matando. É meio esquisitão, vai ser difícil salvar. Deus escolheu ali, provavelmente o mais difícil. Jesus pessoalmente se revela após a ressurreição a ele. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? O mundo desmoronou, porque o cara se achava, né? Tinha certeza de que estava certo nas suas convicções político-religiosas. Tinha certeza que a sua cultura rabínica era a mais adequada. Ele não tinha nenhuma dúvida de estar entre os melhor preparados dos seus dias para dar continuidade à estrutura religiosa do povo naquela época. Ele não tinha nenhuma dúvida quanto à importância e à relevância da sinagoga como influência positiva, como preservadora da legislação e dos costumes dos judeus. Ele não tinha nenhuma dúvida. Esse é o problema do fanático. O fanático ele não tem dúvida. O fanático só tem certeza. Até mesmo quando a humanidade se volta para ele e fala, ó, você está errado, ele não admite. Porque ele é o quê? Um fanático, um obcecado, um iludido. Esse é Saulo. E Deus escolheu esse sujeito. Louvado seja Deus por isso. Não estou contrariando o Todo-Poderoso. Só estou deixando o meu registro aqui. Porque é como diz a Bíblia, né? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. E se tinha um que estava ali fronteiriço, era esse rabino, né? O nosso apóstolo Paulo. Os judeus não gostam muito que chamem ele de rabino, que se sentem ofendidos. Jesus, eles até falam, não, vocês estão sendo enganados, tal, mas quando você fala do rabino Saulo lá, eles têm um ódio ancestral em relação a isso, porque ele foi considerado um traidor. Aliás, se tem um homem que foi traído, quase que abandonado por quase todos, foi ele, foi Saulo, tá? A própria igreja depois também começou a bater nele. Ele teve que enfrentar, inclusive, a própria igreja. Mas ele foi escolhido por Deus e foi tratado por Deus, foi trabalhado por Deus. Tudo isso que diz respeito, vamos falar, à genética, na palavra de hoje em dia, é importante. Ele fala, se Abraão, nosso antepassado, foi justificado por alguma coisa que ele fez, amém, ele que se glorie, mas não diante de Deus. O que ele está falando? O que ele está falando? Quando elevo os olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem dos céus, vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. O único que me permite
o único que me capacita a ir além de mim mesmo. Porque Abraão pode ter feito muita coisa importante, mas ele não salvou a si mesmo. Ele não gerou, ele não proveu salvação. E nós também. Os melhores dos homens aí, você pode fazer a sua listinha, né? Nós vivemos numa sociedade de listas. Tem listinha para tudo. Tem aqui em Lins, uma cidade que não tem 100 mil habitantes, de tempos em tempos, eu conheço algumas das pessoas que elaboram listas, né? Dos amigos, dos inimigos, né? De quem pode isso, de quem pode. Tem listas, né? O ser humano é muito esquisitão. Mas no mundo no qual nós vivemos, você pode até selecionar os melhores, nenhum entre esses melhores, e você pode pegar de todos os tempos, foi capaz de suprir salvação. Salvação. Salvação é um ato gratuito de Deus. Salvação é algo totalmente realizado por Deus. Pode discutir, pode debater, né? pode fazer um simpósio, um congresso. A salvação é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Então, o apóstolo Paulo, olha que chocante é o discurso dele. Veja o homem, veja o servo de Cristo Jesus. Se ser descendente de Abraão significa alguma coisa, não diante de Deus, não no que diz respeito à nossa salvação. Porque até agora, até aquele momento, nada do que a humanidade havia feito a tornou justificável diante de Deus. E como eu me liberto dessa certeza de que não sou justo o suficiente. Porque quando estamos voltados para Deus, agora, se você quer viver, se você quer se comparar com o cara largado na rua, com o doido, com o assassino, com o psicopata, tá aí tudo bem, você até que está bem, né? Agora, quando comparado ao padrão estabelecido por Deus, esse padrão cria uma linha chamada pecado e toda a humanidade está abaixo dessa linha. Quem nos permite, quem nos coloca acima ou além dessa limitação? O Deus que justifica o pecador, o Deus que perdoa, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala da promessa de Deus através de Abraão, não como sendo uma herança genética de uma linhagem física, de uma família, de uma nação, de um povo, mas de uma herança espiritual, porque tal qual Abraão, nós nos sustentamos diante de Deus pela fé, ou somos sustentados diante de Deus pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele continua depois, aí no 13º capítulo em diante. Pois a promessa de que ele herdaria o mundo não foi feita a Abraão ou aos seus descendentes por meio da lei, mas por meio da justiça da fé. Pois, se os que seguem a lei forem os herdeiros, a fé é nula e a promessa é inválida. Pois a lei traz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por isso, a promessa depende da fé para que, por sua vez, se apoie na graça, a fim de que seja garantida a todos os seus descendentes, não apenas aos que são da lei. Ele não está negando que os herdeiros é, estão debaixo dessa graça, dessa salvação, mas pela fé. Mas também aos que são da fé de Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, diante do Deus em quem ele creu, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. A justificação pela fé. A promessa aos que têm fé como Abraão. A fé no Deus de Abraão. Toda vez que eu falo isso, eu sorrio, porque eu me lembro de um querido irmão que, nas suas orações, né, cada um tem um jeito, né? Ele gostava dessa invocação, ele gostava dessa súplica, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Nós vivemos na história. Deus se identifica com a humanidade. A Bíblia, quando fala do chamado de Deus a Abraão, o coloca na cidade onde ele vivia, fala a idade que ele tinha, fala da família que o acompanhou. Não é um relato mítico, é um relato real. É Deus intervindo na história da humanidade para justificar pela fé aqueles que creem. Porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos. Meu irmão, você já está na graça. Você já é candidato seríssimo à vida eterna, praticamente eleito. A posse vem no dia do juízo, né? No dia vai ter um juízo. Não adianta se iludir, tá? Não adianta dizer, não. Julgará os vivos e os mortos. Teremos um julgamento, sim. E sabemos que, pelo padrão de Deus, estamos debaixo de condenação, mas graças a Deus que tem um livrinho lá chamado Livro da Vida, daqueles que confessam o bom nome, daqueles que confessam o bom nome de Cristo Jesus e procuram voltar as suas vidas para a verdade de Deus revelada através de Cristo Jesus, a nossa esperança, a nossa confiança, é a que a Bíblia declara, aquele que tem os seus nomes inscritos, não é aqueles que escreveram seus nomes na história da humanidade, não, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. É uma referência a Cristo Jesus esse livro, tá bom? É uma referência, tá? Não precisa ficar preocupado com contabilidade celestial, é uma referência. Porque Jesus é aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vive pela fé em Cristo Jesus. Tudo que podemos ser, tudo que Deus capacita a humanidade terá plena execução pela fé em Cristo Jesus ao longo de toda a eternidade. Aqui nós temos essas batalhas, essas lutas nas quais somos constantemente socorridos pela mesma graça, pelo mesmo favor, pelo mesmo amor, pelo mesmo Deus, pela mesma fé que nos justifica. Esse é o mesmo Deus que nos socorre nas nossas angústias e nas nossas aflições. Então pode ficar tranquilo, tá? O seu nome está guardado em Cristo Jesus. E o seu nome será pronunciado, proclamado, porque ele é a fiel testemunha. Nos transmite a ideia de alguém dizendo, de Cristo Jesus dizendo o nome ou os nomes, e todos aqueles chamados, todos aqueles que têm os nomes inscritos ou escritos, são transportados para o reino do eterno Deus por toda a eternidade. É essa a linha através da qual o apóstolo Paulo acaba desenvolvendo as suas narrativas, as suas cartas, procurando com isso corrigir ali os desvios das igrejas, que aqui ou acolá, como toda igreja, como toda instituição humana, tem a tendência de parar onde não deve ou de tentar seguir por onde foi proibido. E ele reconduz. E o grande tema aqui é a justificação pela fé, nos mesmos termos com os quais Deus justificou Abraão, o pai da fé. O que Deus exige de nós? Fé. Fé. Fé sem a qual é impossível agradar a Deus. Fé de que Deus é fiel. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te